Bianca, e como que o palmito atua na redução do colesterol e da pressão arterial? Isso é muito legal, porque ele acaba reduzindo o LDL, que é o colesterol ruim. Muita fibra, né? Você tem ali toda a redução do LDL. Vamos imaginar um vaso sanguíneo, né? Tá aqui o vaso. Se ele tiver os entupimentos, né? Aquelas placas de gordura, o sangue ele fica mais difícil, ele tem uma tensão para passar. Isso aumenta a pressão arterial. Quando você reduz esse colesterol ruim, você melhora esse aporte, esse fluxo sanguíneo. Walderson, em Portugal, o palmito simboliza inocência e vitória. Exatamente, Joyce. Isso daí é uma coisa que já vem da época dos romanos. É engraçado isso, porque a gente fala assim, o que Roma tem a ver com isso? Em Portugal, o palmito não é necessariamente esse alimento lindo, maravilhoso e gostoso que a gente usa aqui no Brasil. O palmito é você pegar a folha da palmeira e você fazer toda uma decoração floral, um enfeite nisso aí. Tanto é que a gente vai ver muito essas folhas trabalhadas na procissão de Domingo de Ramos, na decoração de determinadas igrejas. Bianca, a gente sabe que tem um modo certo, né, para preparar o palmito justamente para evitar contaminações, doenças como botulismo. Sim, se for aquele palmito natural, aí a gente vai ferver no mínimo 10 minutos. A fervura não tem jeito. Quando a gente ferve, as coisas se resolvem, né? Então sempre, aí é claro, preparou, não usou tudo? Refrigera, coloca na geladeira e utiliza entre 2 e 3 dias, você não vai ter problema com isso. Porque a fervura é realmente a forma mais correta de você evitar esses problemas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro Brasil que dá certo. Palmito é aliado no fortalecimento da imunidade, memória e equilíbrio de açúcar no sangue. Walderson de Souza, nosso colunista, hoje é dia de palmito. Minha amiga Joyce Maffezoli, é sempre uma delícia vir aqui, ainda mais para a gente falar de uma coisa tão saborosa como é o palmito. E o mais interessante, é totalmente brasileiro. Olha só, vamos conversar muito sobre isso. Doutora Bianca Vilela, mestre em fisiologia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. É um prazer também estar aqui com vocês e falar dessa delícia, né? Vamos aproveitar. É isso aí. O palmito é um alimento extraído de espécies de palmeiras, rico em nutrientes e vitaminas, além de ser uma opção leve para incluir na dieta. Bianca, quais são os nutrientes presentes no palmito? É engraçado que a gente não imagina que o palmito é tão nutritivo. A gente sempre pensa que ele é gostoso, mas e os nutrientes? Bom, ele tem magnésio, tem ferro, tem fósforo, tem cálcio, vitamina C, vitamina A e as vitaminas do complexo B. Além de, é claro, muitas fibras. Eu acho que esse é um ponto alto do palmito. Mas veja como ele é nutritivo. A gente não imagina que ele seja tão rico, né? Nessas vitaminas, complexo B, por exemplo, uma coisa que a gente não imagina que tem, mas tem sim. Porque a gente é tão acostumada que as coisas ruins estão cheias desses nutrientes. E o palmito é tão saboroso, tão gostoso, né? Muito, Joyce. Não é à toa que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já viram o quê? A população nativa saboreando o palmito. E claro que eles foram lá para provar e ficaram encantados, a tal ponto de que eles deram até um nome para determinadas flores, determinadas coisas que acabaram se tornando uma tradição em Portugal, também de palmito. Olha só que interessante. Ô Bianca, e como que o palmito atua na redução do colesterol e da pressão arterial? Isso é muito legal, porque ele acaba reduzindo o LDL, que é o colesterol ruim. Muita fibra, né? Você tem ali toda a redução do LDL. Vamos imaginar um vaso sanguíneo, né? Tá aqui o vaso. Se ele tiver os entupimentos, né? Aquelas placas de gordura, o sangue ele fica mais difícil, ele tem uma tensão para passar. Isso aumenta a pressão arterial. Quando você reduz esse colesterol ruim, você melhora esse aporte, esse fluxo sanguíneo. Então é claro que não vai substituir jamais um medicamento, mas se você tiver hábitos, como por exemplo, uma alimentação rica em fibra, e aí incluir o palmito, você consegue melhorar sim, né, essa questão. O palmito é extraído principalmente das palmeiras pupunhas, açaí, jussara. Principais produtores são São Paulo, Pará e Santa Catarina. Lembrando que a extração irregular em área de preservação permanente é caracterizada crime ambiental. Bianca, ele auxilia também na memória?
Pois é, a gente tem essa questão da memória, né? Algumas coisas são muito importantes hoje em dia. Pouco se fala. Vamos pegar o cérebro, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando de cérebro. Vamos pegar aí o diabetes tipo 3. Ninguém tem falado sobre isso, eu já falo há um tempão. O que é o diabetes tipo 3? É a resistência insulínica no cérebro. É quando você precisa de muita insulina para fazer com que a glicose entre para abastecer as células, né, do nosso cérebro. Então, muito açúcar, muito produto industrializado, o que vai acontecer? Você pode gerar ali o quadro de demência. Olha que interessante, diabetes tipo 3, Alzheimer e outras demências consolidadas. Então, claro, quando a gente fala de memória, a gente pode pegar os nutrientes do palmito. Tá aí um super importante, complexo B. Complexo B é um super nutriente para o cérebro, mas também tem a redução da glicemia. Então, são pontos fortes do palmito. Ô, Walterson, qual que é a origem? O palmito é nativo, né? Uma planta nativa. Principalmente da Mata Atlântica, Joyce. E a Mata Atlântica, a gente acha que é só aqui, perto de São Paulo. Não, vai da Bahia ao Rio Grande do Sul. Tudo isso é considerado Mata Atlântica. E a palmeira jussara é exatamente dessa região. A pupunha já é da bacia amazônica. Então, aquela região ali, Pará, Amapá, Maranhão, tem muita pupunha. E o açaí agora tem no Nordeste e já está sendo distribuído por todo o Brasil, porque a gente sabe que o açaí, o fruto é uma delícia, mas tem também o coração da palmeira açaí, que está sendo usado cada vez mais como palmito. A gente pode dizer, é brasileiro, apesar de que nós encontramos palmito do México à Patagônia. Então, toda a América Latina também tem palmito, Joyce. O Bianca, você falou que ele é rico em fibras, então ele impacta na saúde intestinal. Claro! Primeiro que ele é um bom alimento para microbiota intestinal. Vamos pensar ali no antibiótico. Deu uma infecção, deu um problema, papá, aquela coisa toda, pum. Colocou um antibiótico. O que o antibiótico vai fazer? Ele vai matar tudo. Ali a flora intestinal vai literalmente para o vinagre. É importante, quando você termina um tratamento, você colocar alimentos legais para sua flora intestinal, né? Proliferar com bactérias interessantes. Então, é o primeiro ponto dele. Em segundo ponto, que tem as fibras, você melhora o quê? O peristaltismo, aqueles movimentos que vai fazer com que as fezes sejam eliminadas da forma correta. Então, tem a parte da microbiota, é um ótimo alimento para o intestino, né? Para a nossa flora intestinal, e a questão do peristaltismo, que vai melhorar sim. O Walterson, os índios do Peru, né, foram os primeiros a domesticar o palmito cultivado. Quando a gente fala em domesticar, às vezes tem até algumas pessoas aqui no nosso chat que acham engraçado, que não é animal, óbvio, mas esse termo também é usado quando se começa a produzir uma planta nativa, né? Exatamente. Eu até já recebi de um telespectador dizendo assim, como domesticar uma planta? É exatamente quando a gente pega e começa a fazer o quê? Uma agricultura racional. Não é apenas extrativismo, ir lá no mato e tirar. Não. Quando você organiza essa produção tal direitinho, você começa a ter o quê? Uma planta domesticada. E com o palmito, isso acontece. Com a palmeira jussara é um pouco difícil, porque quando você colhe, infelizmente, ela morre. Mas a palmeira açaí e a palmeira da pupunha brotam novamente, por isso que está sendo consumida cada vez mais, inclusive incentivada, porque é uma riqueza que nós temos aqui na agricultura brasileira e que nós podemos o quê? Conquistar o mundo com esses sabores. O Bianca, você falou do açúcar. O palmito ele pode ser um aliado, inclusive, para diabetes? Claro, com certeza, um alimento estratégico. A gente precisa se nutrir, mas do quê? Qual a nutrição que a gente vai utilizar? Obviamente, a gente vai precisar do médico acompanhando, do nutricionista para fazer o plano alimentar. Mas certamente, ele é um alimento de baixo índice glicêmico. Se você pega, por exemplo, uma batata, não estou falando que a batata seja ruim para diabético, tá? Mas você pega uma batata, ela vai ter um alto índice glicêmico. O palmito é um alimento de baixo índice glicêmico. Então, para o diabético, pensando também que ele é rico em fibras, você vai demorar ali, né? Você vai ter uma digestão, você vai ter uma graduação nessa glicemia, não vai subir com tudo. A fibra também é um ponto muito forte para você conseguir reduzir essa glicemia. Então, para o diabético, é um superalimento. Você falou, Walterson, conquistar o mundo. Na Europa, palmito é artigo de luxo. Mas um luxo total, Joyce, a tal ponto de quando eles falam que alguma coisa é feita com o coração da palmeira, né?
tanto é que em francês é Cœur de Palme, e mesmo em inglês é o que? Heart of Palm. Então, isso daí é um luxo muito grande. Por quê? A palmeira que produz palmito não tem na Europa, não tem na América do Norte, então tem que ser importado daqui. E aí sobe preço, vira luxo, vira gourmet, e olha, a gente até fala assim, é uma torta de palmito, uma empadinha de palmito, até com um certo desprezo. Mas não, meu amigo, minha amiga, muito pelo contrário. Se você tem a possibilidade de se alimentar com palmito, saiba que você está comendo um alimento muito precioso, mais precioso até que as trufas. E é um legume, né? É um legume, porque é aquele coração da palmeira, aquela parte de cima, onde as folhas não se desenvolveram completamente. Isso até é uma coisa muito interessante, Joyce. Na tradição esotérica do mundo, a palmeira sempre foi simbolizada com o homem, então com o ser humano. Por isso que eles dizem que aquela parte das folhas é como se fosse a cabeça, o cérebro, e onde tem o palmito é o coração. Então, quando a gente pega esse legume, esse palmito, às vezes ele está até desmanchando de tão suave, de tão saboroso. Se você já fez churrasco, colocou ali na grelha um palmito para assar, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse coração vai te trazer não só uma energia muito boa, como vai fazer também seu coração ficar mais aberto, mais generoso. Olha só, é um alimento especialíssimo. Ô Bianca, e o palmito, então, ele auxilia aí na prevenção de doenças e também do envelhecimento precoce? Por causa da vitamina C, que é um super antioxidante, né? Então, com certeza, sim. E lembrando que um dos pilares do rejuvenescimento ou da longevidade, essa coisa de viver melhor e mais, tem tudo a ver com uma alimentação mais natural. Então, tem sim, a gente fala muito da vitamina C como ponto forte antioxidante, mas de uma forma geral, um produto natural que pode ser processado, então tem ali como o Valderson mencionou a possibilidade de você pegá-lo in natura, colocou ali numa chapa, numa churrasqueira, você tem um alimento in natura, e tem também da forma processada, que é o enlatado que a gente mais conhece. Que vem na salmoura? Na salmoura, exatamente. A salmoura tem algumas questões ali do excesso de sódio, mas não deixa de ser uma boa opção. Mas o palmito em si ele não perde os nutrientes, mesmo sendo na salmoura? Perde um pouquinho, né? Pouco, né? A Porque sal você é tem muito forte, né? e ele acaba sendo ali cozido, né? Então, no cozimento, você também vai ter até uma forma de você prevenir problemas, né? De segurança alimentar. Você tem que cozinhá-lo ali, fazê-lo da forma fervura, né? Pelo menos 10 minutos. Mas sim, acaba perdendo um pouco, mas, gente, hoje em dia, a gente quer coisa prática, né? Então, não dá pra gente pedir, não, agora só vamos comer ali da forma na churrasqueira, fica um pouco mais complicado. Mas a gente tem perdas. Nós já vamos falar sobre esse cuidado que a Bianca falou. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Valderson, em Portugal, o palmito simboliza inocência e vitória. Exatamente, Joyce.
Isso daí é uma coisa que já vem da época dos romanos. É engraçado isso, porque a gente fala assim, o que Roma tem a ver com isso? Em Portugal, o palmito não é necessariamente esse alimento lindo, maravilhoso e gostoso que a gente usa aqui no Brasil. O palmito é você pegar a folha da palmeira e você fazer toda uma decoração floral, um enfeite nisso aí. Tanto é que a gente vai ver muito essas folhas trabalhadas na procissão de Domingo de Ramos, na decoração de determinadas igrejas. E por que inocência e candura? Porque tinha uma tradição que as crianças, quando faleciam, ou então as virgens, quando faleciam, dentro do féretro, eles colocavam uma folha de palma para eles segurarem, representando exatamente inocência, representando o quê? Uma vitória sobre a dor. E então ficou esse palmito, que não é o alimento, mas essa decoração floral ganhou o nome de palmito. E é feita hoje até na região ali do Minho, Viana do Castelo, tal, de uma forma muito forte. E aqui no Brasil também tem essa tradição, Joyce. Isso aí, nós já vamos falar. Bianca, é muito difícil falar a quantidade, quanto consumir, porque cada organismo é um organismo, tal. Ele pode ser consumido diariamente, apesar de que não é tão acessível, né? E o preço também é alto, né? Quando a gente fala de legume, a gente tem lá a orientação de 100 gramas por refeição, 150, chegando até a 200. Agora, vamos pensar também, né? A gente está muito nessa fase de dieta. Não, você tem que comer tantos gramas de arroz, tantos gramas de proteína e tantos gramas de legume. Gente, legume é vontade. Pelo amor de Deus, a gente fala de 100, 150, até 200 gramas, é porque ninguém consegue comer muito mais do que isso. Porque a gente tem na composição do prato as coisas, né? A proteína, que dá muita saciedade. Aliás, proteína, a carne vermelha com palmito é uma super combinação. Se a gente pensar ali no complexo B, né? A B12 da carne, junto com as outras do complexo B também, que tem o palmito, mais o ferro, mais a vitamina C, aquilo é uma explosão de nutrientes. Então a gente tem lá, por exemplo, feijão, o arroz, o palmito, a proteína, mais algum outro elemento ali. A gente fala de 150 gramas, mais ou menos, por refeição. Então o palmito e a carne é uma bomba proteica. Nossa, é uma explosão de nutrientes. É uma combinação que você vai ter ótimas absorções no intestino. Quando a gente fala da vitamina, né, do ferro da carne, com a vitamina B12 mais a vitamina C, aquilo é uma loucura. O organismo adora. E a microbiota intestinal também. O Valdir, você falava em tradição. Palmito vem de palmeira, né? E por acaso nós estamos falando aqui nos últimos programas sobre palmeira, falamos do macaúba, do butiá. Não foi nem pensado, foi uma coincidência. Vê como as energias nos conectam aí, né? É isso mesmo. Isso aí. Então o simbolismo da palmeira é de paz, bondade, né? Isso também serve para o palmito, já que ele vem de uma palmeira? De certa forma, sim. A gente diz que a palmeira, se nós formos pensar apenas no espécie vegetal, a palmeira sempre é a vitória, o triunfo, a regeneração. Não é à toa que, se a gente for olhar desde o tempo dos egípcios, já tinham desenhos de palmeira nos túmulos, nas tumbas egípcias, mostrando o quê? A vitória sobre a morte. O cristianismo adotou isso aí a tal ponto que no famoso Domingo de Ramos, as pessoas saem com ramos de palmeira ou de oliveira também, por quê? Para simbolizar essa vitória sobre as grandes dificuldades. Agora, o palmito sempre é inocência, por quê? É algo que está preservado, que está coberto e que você descasca aquilo tudo e encontra o quê? Um legume branquinho, muito saboroso, muito molinho lá dentro. Então, representa exatamente inocência, candura, e se você for pensar um pouquinho mais, a inocência sempre vence. É uma vitória muito grande. A gente fala assim, fulano é inocente. Aí que reside a verdadeira força humana. Engraçado, né? Que parecem contraditórios, mas não, né? Caminham juntos. Nem um pouco. Nem um pouco, Joyce. Porque essa vitória, na verdade, quando você consome o palmito, você também está colocando dentro de si elementos o quê? De coragem. A doutora já disse, quantos nutrientes, quanta coisa boa. E toda essa bondade que você coloca dentro do teu corpo só pode te dar energia, só pode te dar uma qualidade de vida muito melhor. Então, depende só de você. Bianca, torta, pastel, em conserva, assado, creme, isso em várias receitas aí que podem ser utilizadas o palmito.
Qual delas, qual é a forma de consumir o palmito para preservar mais os nutrientes? Ah, seria assado, até cozido no vapor. Eu nunca tentei fazer palmito no vapor. Alguém já tentou? Não, nunca vi. Então aí, ó, fica a dica aí pro pessoal, vamos tentar fazer de umas formas diferentes. Quanto menos você processar esse alimento, melhor, né? Mas a gente tem na culinária, eu acho que tanto in natura quanto a forma ali do enlatado, a gente tem benefícios, né? Quanto mais in natura, melhor. Então, a forma que o Valderson mencionou, acho que na churrasqueira, eu acho que realmente fica ali como delicioso. Agora, fica também melhor. um estrogonofe vegano... Também é muito bom, é verdade. Só de palmito, é fica delicioso. muito Tá bom. certo que é com leite de amêndoas e Sim, tal, porque o sim. vegano não consome nenhuma proteína de origem animal. Mas o sabor é especial. É uma delícia, né? E aquela torta de palmito, Sim, quem é que A não gosta? empadinha de palmito. empadinha, gente, empadinha E é é o legal forte. se a gente pegar por exemplo, uma receita de torta de palmito, que tem uma massa ali mais fitness, né, digamos assim, a gente pode congelar, pode levar como lanche, já ter esse preparado aí para um jantar, né, assim você não é pego de surpresa. Eu acho que o palmito ele é super versátil. Sim, porque é uma refeição, uma torta. E o famoso pastel de palmito. Né? Sim, A gente não pode pastelzinho esquecer é isso, demais, né? é A verdade. gente vai na feira, um pastelzinho de palmito tem seu lugar. Nossa, tem, com certeza sim. O meu é melhor. Nas cidades aí que realizam a festa do Divino, em Mogi das Cruzes, por exemplo, aqui perto da capital paulista, tem a entrada dos palmitos. O que isso significa? E aí é muito interessante, Joyce, porque é uma tradição que veio dos portugueses para cá e já tem registro dessa procissão de palmito já em Sabará no século XVIII, olha, já em 1700 e tal. Mas aqui do lado de São Paulo, em Mogi das Cruzes, principalmente na época do Divino, a famosa festa de Pentecostes, eles enfeitam as ruas da cidade com folhas de palmeira. E aí tem uma coisa que é diferente da tradição portuguesa. Não é apenas o palmito, aquela decoração floral feita com as folhas. Não, aí é palmito de verdade mesmo. E de preferência nos carros de boi, e tem até uma coisa que eles chamam de charola, né? Como se fosse uma grande bola, onde são colocados vários alimentos tal, e muitos pedaços de palmito, retirado da palmeira, colocam ali e depois aquilo é distribuído para toda a população. Então essa força, essa vitória, tem também um apelo social. O quê? Vamos alimentar a humanidade. Ô Bianca, e tem alguma dica para conservar de forma correta, para não estragar rápido demais, apesar que é tão gostoso que é difícil? Refrigerar. E se for um enlatado, abriu, não consumi tudo. Coloca na geladeira também e usa entre 2, 3 dias. A gente sabe que não é interessante, né? O produto que já foi manipulado, já foi processado, não tem um tempo tão grande. Uma coisa é prateleira, e aí a gente tem o sódio como super aliado, né? Até a gente tem que tomar um certo cuidado com os alimentos enlatados, em vidro e tudo mais, por causa do excesso de sódio, que ele aumenta o tempo de prateleira. O palmito fica lá 1 ano, 2 anos, uma prateleira sem estragar. Mas quando eu abro, que já tem ali a presença do oxigênio, ele começa a ser oxidado. Então, sempre refrigerá-lo. Ô Valderson, você já falou aqui do palmito como decoração. Eu lembro que casamentos no interior, às vezes costumam usar, né, fazer aqueles arcos com folhas de palmito. Sim, isso daí, Joyce, não só é utilizado para fazer decoração, mas a gente não pode esquecer que da palmeira tem muita coisa de artesanato. Cestas, o tronco dá para você fazer uma série de coisas. As folhas, se você trançar, podem virar esteiras, podem virar uma série de objetos extremamente úteis. Então vocês vejam, é uma palmeira, ela dá o alimento, ela dá os frutos, que são também muito bons, principalmente açaí, ou mesmo tem outras palmeiras, a gente já falou da macaúba, que é uma delícia também, mas essa decoração toda vira o quê? Na verdade, artefatos para facilitar a vida doméstica. E o que é mais interessante, a folha tem uma durabilidade muito grande. Quando ela seca, ela pode até se transformar em fibras e dependendo da capacidade de artesania que a região, que a comunidade tenha, pode virar até tecido. Olha que interessante. Natureza, agro. Tudo isso, Joyce, serve para quê? Para melhorar a vida da humanidade. E por isso que eu sempre digo, é a agricultura, é o agro, mas
beneficiando muito a vida humana. Porque se não tivesse o agro, nós não estaríamos aqui, com certeza. Exatamente, agro é vida. Nós vamos a um rápido intervalo, nós já vamos falar da forma para preparar o palmito e para evitar contaminações. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Bianca, a gente sabe que tem um modo certo, né, para preparar o palmito justamente para evitar contaminações, doenças como botulismo. Sim, se for aquele palmito natural, aí a gente vai ferver no mínimo 10 minutos. A fervura não tem jeito. Quando a gente ferve, as coisas se resolvem, né? Então sempre, aí é claro, preparou, não usou tudo? Refrigera, coloca na geladeira e utiliza entre 2 e 3 dias, você não vai ter problema com isso. Porque a fervura é realmente a forma mais correta de você evitar esses problemas. E doutora Bianca, só água, não põe sal, não põe nada? E você pode colocar um pouquinho de sal, pode pôr sal, e aí depois, de pronto, você tempera, né? Tá aí certo. você usa a sua criatividade. É algo que com enlatado não acontece, porque ele já foi cozido, já está com sal. Pronto, é. Você tem essa segurança alimentar, né, digamos assim. Você tem perdas, é claro, mas você também evita esse tipo de contaminação. Valder, só alguma curiosidade a mais que nós não falamos? Eu acho que o palmito tem uma história muito bonita, Joyce. E o mais importante de toda essa história é que ele é saboroso. Então, se você tem algum tipo de restrição, tem algum tipo de preconceito aí com determinados alimentos, tire isso tudo, experimente o palmito, é uma iguaria, é gourmet, é extremamente saboroso e você vai o quê? Transformar seu corpo com vitalidade, que é o mais importante. Não adianta você comer bem e ficar lá caído dormindo. Não, o palmito vai te dar energia, vai te dar capacidade. E olha, não se esqueçam nunca disso. O palmito é brasileiro e nós temos que valorizar isso aí. É isso aí, é tudo isso e é agro, sexta-feira de carnaval. Se você quiser falar com a gente, o WhatsApp está aqui. Bianca, um prazer sempre recebê-la. Uma delícia. E o Val falou uma coisa importante, hein? Você não vai ficar sonolento, realmente. Quem comer palmito não vai ter sono, porque o índice glicêmico dele é baixo. Então, é isso aí. Vamos aproveitar esse palmito aí. Valder, mais alguma curiosidade? Tem uma coisa muito interessante, Joyce. Tem um termo na gíria que diz assim, fulano é um palmito. Se essa pessoa é afrodescendente, normalmente é aquela pessoa que só se interessa por gente branca, clarinha, que nem leite. Então, fulano é um palmito. Agora, para todo mundo, independente da cor de pele, de origem e tal, palmito é aquele que vai, promete, mas na hora H não faz nada. Sabe aquele homem que não comparece? Aí as moças ficam muito bravas na vida. É um palmito.
Essa eu não sabia, mas eu sei do palmito. Quando a gente é grande, vai crescendo, eu fui chamada de palmito muitas vezes. Também serve pro bullying. Pro bullying. E no carnaval, a gente precisa estar com muita energia, moçada. Então, olha, palmito na cabeça. É isso aí. Val, Sextamos. sextamos. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram. Um excelente final de semana, carnaval, com juízo, com responsabilidade. Até segunda-feira.